O ex-ministro da Justiça, o senhor Moro Iscariotes, fez lá o seu showzinho circense, pediu a sua demissão em rede nacional, a imprensa sabia disso antes do próprio presidente e basta você reparar na linguagem corporal tanto do ex-ministro quanto do presidente durante os seus pronunciamentos para notar um detalhe que faz toda a diferença. Enquanto o ex-ministro lia, não olhava para o público e dava muitos sinais de linguagem corporal de que não estava falando a verdade, Bolsonaro fez um discurso de peito aberto, falando do fundo do coração. E isso só é possível quando a pessoa está falando uma verdade, senão ele não conseguiria manter o tom do discurso e desencadear todos os fatos que ele contou lá. Ele ia acabar se atrapalhando. Então, qualquer psiquiatra, psicólogo, pode confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Observem esse detalhe. Tem muitos detalhes a serem analisados, mas nesse vídeo aqui eu vou me deter especificamente nos prints, tanto os que o Moro entregou para a Globo, quanto os que saíram depois, que foram entregues pela deputada Carla Zambelli, para dar uma contextualizada naquilo, e ali tem muitas informações realmente importantes. Então eu já quero pedir no início do vídeo, por favor, que você curta, comente, compartilhe bastante para a gente alcançar mais pessoas e também para não esquecer de verificar se ainda está inscrito aqui no canal. Começando aqui por esse print que o Moro fez de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro. Notem aí no destaque que o ex-ministro printou enquanto a conversa estava rolando. Ou seja, ele já tinha planejado tudo o que ele ia fazer, inclusive que ele ia entregar esses prints. Por que alguém ia fazer isso durante uma conversa se não fosse para mostrar para outras pessoas depois? Agora vamos ler o que tem aqui. Tem um link de uma matéria do Antagonista em que o presidente diz o seguinte: mais um motivo para troca. Lembra no discurso que o ex-ministro Moro Iscariotes falou que o Bolsonaro nunca tinha dado nenhum motivo para troca? Aqui já está mais do que claro a primeira mentira. Mas é claro que a Globo não vai mostrar o que diz essa matéria. Olhando pelo link, PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O que a maioria das pessoas vai pensar? Vai fazer associação com as operações da Lava Jato. Vai achar que está havendo trocas de malas de dinheiro, tráfico de influência, sei lá, tráfico internacional, esse tipo de coisa que a gente estava acostumado a ver. Mas vamos ler o que diz a matéria. Que investigação é essa que a PF estava fazendo? PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Esse é o inquérito inconstitucional das fake news, ali gerenciado, dirigido pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eles estão investigando? Fake news. Segundo eles, fake news e ataques aos ministros. Mas eles nunca dizem qual fake news e qual ataque. Porque se eles disserem isso, toda a população vai ver que isso é uma tremenda armação. A verdadeira intenção desse tipo de atitude aqui é fazer censura dos apoiadores do presidente. Inclusive aqui depois, ele diz que está investigando o gabinete do ódio. O grande problema deste país é Carlos Bolsonaro usando o Twitter, são pessoas como eu fazendo vídeos, como vocês compartilhando em grupos do Zap. Isso é o maior problema de todos. Por quê? Será que é porque a gente está falando algumas verdades inconvenientes? Agora olha as operações, peguei só uma, mas tem várias. Essa daqui, intimidação política. STF manda a Polícia Federal na casa do líder do movimento conservador. E aí, olha o que a própria Polícia Federal fala sobre essa operação. A Polícia Federal nunca antes havia atendido tal diligência diretamente de um ministro do STF. Lembrando que a polícia bateu na porta da casa de um homem de família, um pai de família, às 6 da manhã, com os filhos em casa. Entrou na casa dele, pegou o celular e o computador, se coloca no lugar dele. E se acontecesse isso na casa de vocês? Que é o que pode acontecer. Se essa investigação continuar rolando, qualquer pessoa daqui a pouco pode invadir a tua casa porque compartilhou um vídeo da Paula Marisa, do Movimento Conservador, do Terça Livre, da Bárbara, do Mauro Fagundes, do Luiz Camargo, do Vista Pátria, todos esses canais. Será que esse não é um bom motivo para trocar
ali o comando da PF, lembrando que um funcionário público não é obrigado a obedecer uma ordem que seja manifestamente ilegal. Isso está no Estatuto do Servidor Público. O chefe da Polícia Federal poderia sim ter se negado a obedecer essa ordem manifestamente ilegal. E agora aqui nós vamos ler o outro print que o Jornal Nacional mostrou. Ele é da deputada Carla Zambelli. Detalhe, o Moro Iscariotes foi padrinho de casamento da deputada. Que tipo de pessoa baixa que faz esse tipo de coisa? Porque tem que ser muito baixo para vazar uma conversa particular entre tu e a tua afilhada pro Jornal Nacional. Isso é nojento para dizer o mínimo. Vamos dar uma lida. Já fui presa defendendo suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Quem é Ramage? Eu vou falar em um outro vídeo, eu vou aprofundar esse assunto, Valeixo, Ramage e tudo que envolve o comando da PF. Hoje vamos nos deter nos prints. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar a fazer o Jair Bolsonaro prometer. O que a gente pode ver disso daqui? Que a deputada não tem poder de indicar para o STF. Ela disse que ela ia ajudar a conversar com o Bolsonaro para ele se comprometer. Ou seja, ele não estava comprometido com isso. E aí o Moro disse, prezada, não estou à venda. Muito fácil dizer esse tipo de coisa quando a gente tá ali batendo print, sabendo que vai botar na imprensa, né? Que lindo, ele não está à venda. Será? Porque cada vez está aparecendo coisas mais estranhas. Vamos continuar lendo aqui. Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. A Carla tá bem emocionada. E aí, sobre estar à venda, ela diz o seguinte: eu sei, por Deus, eu sei, se existe alguém no Brasil que não está à venda é o senhor. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Vamos aguardar, já há pessoas conversando lá. Ou seja, já tinha gente conversando lá com o Bolsonaro. Será que era sobre o STF? Será que é verdade isso? Porque o presidente afirmou que o Moro queria uma vaga no STF e que depois que ele conseguisse essa vaga, o chefe da Polícia Federal podia sair. Que estranho, né? Vocês não acham estranho? E aí aqui a gente começa com os prints que a deputada Carla Zambelli vazou para contextualizar a história. O primeiro é do dia 17 de abril de 2020. Ministro, como usual, vou usar de 100% de sinceridade. O Dr. Valeixo é o homem certo para dirigir a PF? Até a deputada já estava na dúvida. Vale lembrar que foi o Valeixo que assinou aquele inquérito lá da PF que diz que o Adélio Bispo agiu sozinho sim, que não teve problema nenhum, um louco, pegou uma faca, assim, de repente brotaram 4 advogados caríssimos para defender ele. Quando ele foi preso, ele falou que quem tinha mandado ele fazer aquilo eram os maçons, né? Então, ela também já começou a desconfiar. E segue dizendo, sempre apontaram coisas sobre as atitudes dele na Lava Jato. Olha só, uma mudança agora seria muito bem-vinda. Há uma lista tríplice. Então o Moro já sabia desde o dia 17 que estava rolando ali uma lista para substituição do Valeixo. Ele não foi pego de surpresa coisa nenhuma, ele mentiu mais uma vez. Os casos da Lava Jato no Congresso precisam andar. E realmente todo mundo estava reclamando disso daqui, colocando a culpa no presidente. Mais outro motivo excelente para se trocar o comando da Polícia Federal. E aí segue a conversa deles aqui, né? Ele fala que o Valeixo manteve a prisão do Lula quando o desembargador ordenou que ele soltasse. Por quê? Por que ele não se negou também, então, a obedecer a ordem do Alexandre de Moraes, que mandou invadir a casa de um cidadão de família sem dizer do que ele estava sendo acusado, o que estava acontecendo, o cara não sabe de nada. Isso não aconteceu nem na época do que eles chamam de ditadura militar e AI-5. Nem naquela época esse tipo de ação acontecia. Aí segue a conversa aqui com alguns prints de reportagens, né? Ele fala reclamando da antiga PGR e tal. E essa outra conversa aqui que também é bem interessante, aí já é da véspera, do dia 23 de abril. Ela pedindo desesperada, pelo amor de Deus, pra ficar, mostra ali uma foto da bolsa como tava. E se Moro realmente estivesse preocupado com o Brasil, com os brasileiros, como ele falou no seu discurso, ele teria pelo menos esperado a crise desse pandemônio xing-ling que a gente está vivendo acabar. Porque neste momento a gente já está fragilizado. O que ele fez foi um ato político de entregar a cabeça do movimento conservador na mão do establishment. Foi isso o que aconteceu na demissão do Moro.
Acordem. E aí ela pedindo pra ele não sair, por favor, me ouve, o senhor é muito importante. Aí ela cita aqui, ó, vamos amanhã marcar às 7 horas com o presidente lá no Alvorada, a gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF. Mais uma vez mostrando que o Bolsonaro não estava tentando comprar Moro com a vaga no STF e que Moro tinha interesse sim. Senão ele teria dito aqui, não tem interesse na vaga no STF. Não falou isso em momento nenhum. E aí segue a conversa e ela diz aqui, ó, ok, falei, o presidente não quer que você saia, ou seja, até o último minuto, Bolsonaro quis manter o diálogo. E aí ele reclama que não tem condições de trabalho. Que tipo de condições de trabalho? Ele quer mandar mais do que o presidente, ele quer fazer coisas escondidas. Por que o presidente não pode saber quais são as atitudes que o ministro dele tá tomando? Se, por exemplo, no caso da Lava Jato, que não está andando, que é de responsabilidade da Polícia Federal, quem é cobrado é justamente o Bolsonaro. Ninguém cobra o Moro, porque o Moro, ó meu Deus, Moro é maravilhoso, ele mandou prender o Lula. Mas a Lava Jato não estava andando. E o Moro era o ministro da Justiça. E o comando da PF tinha que ficar. Era a exigência dele. Tinha que ficar. Tanto é que ele saiu no meio dessa crise porque o amiguinho dele pediu para sair. E aí depois ela ainda diz o seguinte, ó, que o presidente propôs que já que o Valeixo pediu para sair, então desde a véspera ele sabia que o Valeixo tinha pedido para sair. Mais uma prova aqui. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor, o que está faltando desde o começo do mandato. Todo mundo ouviu boatos realmente de que o Moro era inacessível e decidem juntos o nome. O que você acha? Não, ele queria ele decidir. A vontade dele tinha que prevalecer sobre o presidente que a gente elegeu. E aqui a gente votou em Bolsonaro. Em momento nenhum o Bolsonaro se pendurou em Moro na campanha. Segue a conversa. Se o presidente exonerar o Valeixo, o senhor topa conversar para ver um nome que atenda a ambos? Ou seja, a sua permanência depende da permanência do Valeixo? E ele diz que não vai falar detalhes, né, por escrito, porque, claro, ele sabia que aquela conversa ia vazar. Aí, na sequência, tem aqui, ó, domingo, o presidente e Michele convidaram você, Rosângela, eu e Aguinaldo para um almoço. Mais uma prova de que o presidente queria sim conversar com o Moro para tentar pelo menos esperar passar essa crise toda do Xing Ling para depois resolver esse assunto aqui, um assunto por vez. Mas não, o Moro fez questão de escolher justamente o momento em que o Maia estava muito fragilizado, que a gente estava vivendo um momento difícil. Justo esse momento, será que foi por acaso, gente? E aqui tem algo que diz muito, ó. A assessora de Sérgio Moro é nora de Miriam Leitão e esposa de repórter da Globo. Será que o Moro era uma das fontes que andavam vazando notícias do governo? Eu me lembro muito bem, depois que a Joyce se revelou aí, né, e saiu, ela sempre citou nas suas falas que ela tinha contatos que ainda trabalhavam lá e que estavam muito próximos ao presidente, que tinham dito coisas pra ela. Lembrando que foi ela que escreveu a biografia do Moro, essa que vai parar na lata do lixo da história. Então, a Joyce e o Moro sempre tiveram uma amizade muito grande, assim como a Joyce e o Dória. Quanta coincidência! E aqui, a jornalista do Globo, Moro, entrega cargo e fará discurso contundente de demissão. Ou seja, o Moro entregou o discurso antes dele fazer, porque vocês estão vendo aí o horário, 10h23, o discurso dele foi às 11h. Ele entregou pra Globo o discurso que ele ia fazer. Ele queria esse show midiático, porque ele estava tentando mover a opinião pública para ficar a favor dele. Quanta coisa que vai sair aí nos próximos dias, hein? Vamos ficar ligados. E por favor, não me venham com esse papinho de que Moro é um grande homem, é um grande isso, é um grande aquilo, porque grandes homens não fazem isso que ele fez. Grandes homens saem com honra e tudo o que ele fez foi desonra, mentira e traição. Ele é baixo e nojento, isso sim. Pra mim o que aconteceu foi o seguinte, ele sempre usou uma máscara de bom moço, sempre se escondeu atrás da Lava Jato, o homem que prendeu o Lula, que por sinal está solto, né? O Lula está solto, enfim. Mas ele sempre se escondeu atrás dessa máscara e o que aconteceu agora é que a máscara caiu e todo mundo está vendo quem é o ex-ministro Moro Iscariotes de verdade. Há muitos outros detalhes que eu vou analisar em outros vídeos com vocês, principalmente esses nomes aí, Valeixo e Ramagem. Guardem esses nomes. Mas a pergunta de hoje é: quem mandou matar Bolsonaro? Por que a PF não avançou nessas buscas? Por que o responsável pela Polícia Federal assinou uma investigação que diz que o Adélio agiu sozinho? Vocês não acham isso estranho?
Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Você pode enganar todo mundo por algum tempo, mas você jamais vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo.